Vou botar o óculos. Graça e paz. Deus abençoe os irmãos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Os irmãos viram que na quinta-feira passada eu comecei a falar sobre o mundo invisível, né? O mundo invisível. Existe em torno de nós um mundo invisível, que se nós não levarmos em consideração esse mundo, nós ficaremos fragilizados, em desvantagem diante do mundo invisível que nos cerca. E eu vou continuar hoje falando sobre essa questão, sobre o mundo invisível. Só que o tema geral do que eu estou falando desses dias é guerra espiritual, né? Guerra espiritual. Eu agora olhando lá na minha estante, tantos livros sobre guerra espiritual que eu adquiri no passado, que eu li. Aí o tempo foi passando, foi deixando para trás. Agora eu estou desencavando todos os meus livros sobre guerra espiritual e estou voltando a ler. E aí estou lembrando de toda essa guerra, o mundo espiritual, que nós estamos envolvidos nessa guerra, né? E nós temos que olhar para a palavra de Deus, a Bíblia, porque só a Bíblia que revela o mundo espiritual, né? Então, irmãos, Atos capítulo 26, vamos ler, Jesus, ele apareceu para Saulo, nessa época ele era Saulo, né? E aí deu a comissão para ele. Jesus deu a grande comissão para os apóstolos em Mateus capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Atos 1:8, ele deu essa grande comissão para os apóstolos. Só que eu percebo que ele deu a mesma comissão para o apóstolo Paulo, que nessa altura ele era chamado de Saulo. E aí, como Jesus apareceu para Saulo de maneira particular, o que eu vou ler agora é a grande comissão do apóstolo Paulo. Porque, contrariamente, os outros apóstolos foram enviados para Israel, para a nação de Israel. E o apóstolo Paulo foi enviado para os gentios. Quem são os gentios? São os povos que não são judeus, né? Tem os judeus, cuja nação está lá no Oriente Médio. Só que os judeus também estão na diáspora. Eles estão espalhados por todo mundo. Aqui no Acre tem judeu, em Cruzeiro do Sul tem judeu, por todo mundo tem judeu, né? Então, mas os que não são judeus, que são as nações da terra, todas elas, do Brasil, são chamados de gentios. E Jesus apareceu para Saulo de Tarso, que era um fariseu, um líder religioso de Israel, e deu essa comissão para ele. Aí eu vou ler agora a comissão que Jesus deu para Saulo de Tarso. Atos 26, verso 17. Mas esse negócio não está chegando em mim não, né? Vamos ver se vai dar agora. Diz assim: livrando-te deste povo, quem é este povo? Os judeus. Ele estava em Jerusalém. Livrando-te deste povo, os judeus, e dos gentios. Quem são os gentios? Que não são os judeus, os outros povos, né? A quem agora te envio. Ou seja, Jesus está dizendo: agora, Paulo ou Saulo, eu te envio aos gentios. Eu não estou te enviando aos judeus, eu estou te enviando aos gentios. Quem são os gentios? Que não são os judeus. O brasileiro, o boliviano, o americano, o árabe. Quem não é judeu é gentio. Aí Jesus está dizendo: eu estou te enviando aos gentios. Verso 18, verso 18 é o ponto principal, diz assim:
para lhes abrires os olhos. Eu vou refletir um pouco sobre isso. Para lhes abrires os olhos. Por que Jesus falou para Saulo que ele iria ser enviado ao gentio para lhes abrires os olhos? Porque eles estavam cegos, como continuam cegos. Nós temos que abrir, é isso que eu estou falando. Não. Existe um mundo invisível, e esse mundo invisível que nos cerca é escondido com muita sutileza, com muita esperteza, com muito engano por Satanás. Satanás esconde esse mundo invisível para que as pessoas não saibam que esse mundo existe, mas pela Bíblia Deus revela o mundo invisível. Aí Jesus está dizendo para Saulo: eu vou te enviar ao gentio para lhes abrires os olhos. Então, irmão, coloque isso aí na sua mente. Olha. As nações estão cegas, os povos estão cegos, as pessoas estão cegas. É cegueira espiritual, não é cegueira física, é cegueira espiritual. E o cego não enxerga, o cego não vê. Então, o mundo, as nações, elas não enxergam no mundo espiritual, elas não veem no mundo espiritual, e por isso elas são facilmente enganadas pelo diabo. Então, para lhes abrir os olhos. Agora eu poderia citar um texto que tem muito a ver com isso, que é 2 Coríntios capítulo 4. Pode abrir lá, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Olha o que o apóstolo Paulo fala aí. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, olha só, irmãos, o Deus deste século, isso aqui é muito importante, o Deus deste século. Por isso a gente tem que ter cuidado quando a gente vai ler qualquer livro que não seja a Bíblia, porque eu lembro que há muitos anos, quando eu ainda era um jovem pastor, eu li um livro evangélico que o autor dizia assim, que era um pastor também, né? Mas o diabo engana até os pastores, engana a igreja, engana todo mundo. A Bíblia diz, o diabo engana todo mundo. Ele disse assim: o Deus deste século é o dinheiro. Esse livro dizia isso. O Deus deste século é o dinheiro. Aí eu durante muito tempo fiquei: rapaz, o Deus deste século é o dinheiro, né? Só que hoje eu sei, o Deus deste século não é o dinheiro. O Deus deste século é Satanás. Satanás é o Deus deste século. Ele é o Deus, né, deste século. Coloque isso aí na sua mente. Voltando aqui, 2 Coríntios 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos estão cegos espiritualmente, estão cegos no entendimento. Eles não entendem Deus, eles não entendem a Bíblia, eles não entendem o inferno, não entendem a condenação, não entendem o amor de Deus. Porque para ele parece loucura, né? A Bíblia começou a citar aqui, 1 Coríntios capítulo 2, diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, por isso que a gente, quando for evangelizar, você vai pregar o Evangelho. Ó, meu irmão, Jesus morreu na cruz por você, você é pecador, vai para o inferno, vai ser condenado. Deus te ama, mandou Jesus morrer, é preciso se arrepender. A pessoa, ela não entende. Aí a pessoa começa a zombar de você, né? Aí diz: você acredita em Papai Noel? Tu acredita em inferno? Não existe inferno, não, inferno é aqui mesmo, porque eles estão cegos, o diabo cegou. Por isso que eu estou falando que o mundo invisível, existe uma legião de demônios só para fazer cegar as pessoas, e até muitos crentes estão cegos também. Então, voltando para Atos capítulo 26, verso 18, Jesus está falando lá para Saulo: Saulo, vou te enviar para o gentio para lhes abrir os olhos. Lhes abrir os olhos, né?
E das trevas o converteres à luz. Olha, analisando cada palavrinha aqui, olha. E das trevas convertê-los para a luz. Jesus está dizendo para Saulo: Saulo, os gentios, o mundo, as nações, as pessoas do mundo, eles estão em trevas. Trevas espirituais, assim, tudo que é espiritual, a linguagem espiritual é trevas espiritual, escuridão espiritual. Na escuridão ninguém enxerga. Mas aí Jesus está dizendo: Saulo, eu vou te enviar para os gentios para tu convertê-los das trevas para a luz. Aí eu poderia falar muita coisa sobre a luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse também: vós sois a luz do mundo, né? Jesus falou. E existe uma coisa espiritual, as trevas, a escuridão. As trevas espiritualmente é Satanás e seus demônios, é trevas. E o reino de Deus é luz, é Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus é luz. Aí Jesus está dizendo: Saulo, o mundo todo está em trevas, mas eu vou te enviar para que você pregue o Evangelho para eles, para que eles se convertam das trevas para a luz. Então é necessário uma conversão. Conversão é converter-se. Aliás, essa palavra conversão, eu percebo que em teologia ela é muito usada. Às vezes eu acho até que de forma equivocada, né? Porque estudando a questão da teologia na Bíblia, a palavra conversão, o que é conversão? Eu, como militar, fui muito treinado na vida militar. O que a gente mais vê na vida militar é conversão. Conversão à direita, conversão à esquerda, né? Quem já foi militar sabe disso. Aquele negócio: direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver. Aquilo é conversão. Conversão é mudança de rumo. Então converter é mudança de rumo, né? Por isso que eu tenho depois eu vou até citar, se for o caso, esse texto em Atos capítulo 3, dizendo assim: portanto arrependei-vos e convertei-vos. Pedro disse lá para aquele seu público, né? Converter-se, mudança de rumo. Você terá que mudar de rumo. Você vai caminhando para cá, aí quando você encontra o Evangelho, você tem que mudar de rumo. Ou meia volta, ou você muda de rumo, converter. Por isso que ele disse: olha, Saulo, você tem que converter os gentios das trevas para a luz. Eu acho que é o contrário, né? As trevas estão da esquerda, para a luz. As trevas para a luz. As trevas estão na esquerda, é Satanás, os seus enganos, suas mentiras, é trevas. Aí você tem que converter eles para a luz. Ele está falando aqui. Aí ele diz assim, aí vem essa expressãozinha aqui, irmão. Quando o Adler me perguntou ali: pastor, qual é o título do sermão? Eu disse: a autoridade de Satanás. Esse é o título do meu sermão hoje: a autoridade de Satanás. E aí vem aqui, na sequência, Atos 26, 18: converteram das trevas para a luz e do poder de Satanás a Deus. Aí vamos pegar aqui, essa palavrinha poder, na verdade, deixa eu ver como é que está aqui. Aqui está poder, né? E do poder de Satanás a Deus. Não é poder, é autoridade. No original é autoridade. Essa palavrinha aqui eu insisto. Existe uma diferença entre poder e autoridade, visto aí no Novo Testamento. São duas palavrinhas diferentes. Então aqui é autoridade. Eu sei que muitos tradutores traduzem de maneira intercambiável essas duas palavras como se tivessem o mesmo significado, mas não é o caso. A autoridade é uma coisa, poder é outra. Poder é dinamis. Dinamite deriva daí, né? Autoridade é exousia, é autoridade. Uma das coisas que eu mais faço é estudar essa palavrinha aqui. Autoridade, autoridade. Então, Jesus está dizendo assim: Saulo, eu estou te enviando aos gentios para convertê-los das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus. É isso que ele está dizendo. Por isso que eu intitulei a minha mensagem A Autoridade de Satanás. A pergunta é: o que é autoridade?
Satanás tem autoridade? E se ele tem autoridade, nós temos que saber. Porque você já viu aquele caso assim? Eu nunca esqueço, né? Quando eu era soldado da PM, que eu fui trabalhar na Polícia Rodoviária Estadual, e fomos fazer uma blitz. Aí a gente tinha acabado de sair da escola, né? E aí eu parava assim, eu dizia: boa noite, cidadão, por favor, a habilitação e o documento do carro. Aí o pessoal ia apresentando e mandando passar, né? Aí de repente para um carrão, um homem paletó e gravata, bem distinto, elegante. Aí eu, soldado da PM: boa noite, cidadão, a gente dá para prestar a continência, né? Por favor, sua habilitação e documento do carro. Ele meteu aqui a mão no paletó, puxou uma carteira e me mostrou: desembargador. Sabe o que é desembargador? Está acima do juízo, Tribunal de Justiça. Eu nunca esqueci o nome dele, Jader Barro Eiras, nunca esqueci. Deve estar aposentado já. Quando ele me mostrou aquela carteira de desembargador, eu pensei: rapaz, o cara é autoridade. E é autoridade da lei, ele sabe o que a lei diz. Então, eu digo: eu não vou discutir com ele. Digo: obrigado, senhor, pode ir. Mas, se eu não soubesse que ele era autoridade, talvez eu tivesse exigido, né, insistido em exigir a habilitação, como todos, né, o documento do carro, mas ao reconhecer ele uma autoridade superior, eu deixei ele ir. Irmão, se o crente não sabe se Satanás tem autoridade, ele está em dificuldade, porque se o crente não sabe que Satanás tem autoridade, ele não sabe como se comportar diante de Satanás. Tem crente que zomba de Satanás, tem crente que brinca com Satanás. Só que aqui é Jesus que está falando para Saulo: eu vou te enviar para tu converter os gentios da autoridade de Satanás para Deus. Ou seja, irmão, Satanás tem autoridade. E como eu tenho dito, toda a autoridade que existe nos céus e na terra deriva do trono de Deus. A autoridade só é autoridade porque Deus delegou para ela. Então, a autoridade de Satanás deriva do trono de Deus. Se nós fizermos uma afronta à autoridade de Satanás, vai resvalar no trono de Deus e Deus vai castigar. Porque Satanás não é inimigo de Deus, nem adversário de Deus, porque Deus é infinitamente maior. Mas Satanás é adversário da humanidade, é adversário da igreja. Até de Jesus ele é adversário, porque Jesus é o Filho do homem. Mas ele é autoridade. Então eu quero deixar os irmãos aqui, nessas pré-leções sobre guerra espiritual, eu quero que os irmãos atentem para isso, olha. A autoridade de Satanás. E aí o que nós inferimos daqui é: os gentios estão sob a autoridade de Satanás. E é a autoridade legal, é a autoridade real. E aí, quando Jesus enviou Saulo, foi para converter os gentios da autoridade de Satanás para Deus. Ou seja, irmãos, apesar de que Deus é a maior autoridade, Ele que é a fonte de toda a autoridade, Ele está acima de tudo. Aliás, a única autoridade que existe é Deus. As outras são autoridades delegadas, receberam dele. Mas Satanás tem autoridade e foi delegada por Deus. E aí Jesus está comissionando Saulo: tu vai lá para converter os gentios da autoridade de Satanás para a autoridade de Deus. Irmãos, essa autoridade de Satanás representa domínio, representa controle, representa influência na vida das pessoas. Então Satanás, ele tem domínio, ele tem influência, ele manipula, ele influencia as nações, os governantes das nações. Se nós não tivermos consciência disso, a gente vai levar o evangelismo como se fosse meramente uma questão de ensinar doutrina para as pessoas. Olha, como eu já fiz isso, né, um tipo de evangelismo errado, é evangelismo de alistamento. Mas para arrancar um ser humano das mãos de Satanás, da autoridade dele, há um confronto de poderes.
É um poder sobrenatural. Então, se a igreja não tiver poder sobrenatural, na verdade a igreja tem, resta saber se ela sabe usar, se ela vai usar, se ela tem condição de usar. É um confronto de poderes para arrancar uma alma das mãos de Satanás. Ele não vai entregar de graça, ele vai lutar. E a igreja tem que ter consciência disso, para que, sabe que é um conflito de poderes sobrenaturais. Aí Jesus está falando para Saulo. Eu vou parar no meio desse versículo, eu acho que não sei se vai dar para chegar até o fim do versículo, não, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui. Uma pessoa que estava debaixo da autoridade de Satanás era o próprio Saulo. Agora veja só, irmão, Saulo, um judeu, um rabino judeu, um fariseu, um doutor da lei, e ele não era um qualquer. Ele se sobressaía acima da média na sua geração. Ele era do Sinédrio, apesar de jovem, né? Algumas pessoas acreditam que ele era casado, eu não acredito. Ele tinha um dom de celibato. Porque ele era do Sinédrio, só podia ser do Sinédrio quem fosse velho, casado. Não é o caso de Saulo. Ele era tão brilhante na sua geração que ele foi aceito no Sinédrio mesmo sendo jovem. Era um doutor da lei. Depois ele chega e diz assim: olha, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas era um joguete das mãos de Satanás. Saulo era um fantoche das mãos de Satanás, teatro de marionetes. Satanás usava ele. Vou mostrar os irmãos aqui no texto. Vamos ver aqui. Retorne aí, Atos 26. Atos 26, verso 10. Olha o que Saulo, agora é o próprio Saulo, agora ele é Paulo, agora ele mudou o nome para Paulo, que é o nome romano. Ele está falando diante do rei Agripa e do governador Festo. Olha o que ele diz aí, 26:10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Ele disse: encerrei muito dos santos nas prisões. O que Saulo fazia quando ele não era convertido, quando ele ainda estava debaixo da autoridade de Satanás? Ele encerrou muito dos santos na prisão. O que ele estava fazendo? Ele estava sendo um instrumento das mãos de Satanás. Eu vou mostrar agora em Apocalipse 2:10, vai lá, Apocalipse 2:10. O apóstolo João agora, Jesus está falando para João escrever para essa igreja de Esmirna, diz assim, 2:10 de Apocalipse: nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo lançará alguns de vós na prisão. O diabo é um espírito, ele não lança ninguém na prisão pessoalmente, ele usa pessoas que têm autoridade para lançar o santo. Paulo diz: encerrei muito dos santos na prisão. Ou seja, Satanás encerrou muito dos santos da igreja primitiva na prisão, porque Satanás estava usando ele estava sendo um fantoche nas mãos de Satanás, apesar de ser um líder religioso de renome, de destaque, mas estava no reino de Satanás, sob a autoridade de Satanás. Será que acontece isso hoje em nossos dias? Volta para Atos 26. Vamos lá, verso 10, parte B, né? Encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Está se referindo a Estevão, né?
Agora veja só, verso 11: e castigando muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. O que Paulo fazia? Obrigava os crentes a blasfemar. Eu vou mostrar para vocês quem é que quer que os crentes blasfemem. Satanás. O Saulo estava sendo um fantoche das mãos de Satanás, porque ele estava debaixo da autoridade de Satanás. Um dos principais motivações de Satanás é levar os crentes a blasfemar. Eu vou mostrar no livro de Jó isso aí. Jó, abre lá em Jó, irmão. Eu vou abreviar, eu vou ler um versículo só aqui, em cada capítulo aqui, olha só. Jó capítulo 1, verso 11, olha só. Sabe aí que Satanás está conversando com Deus lá no céu, né? Olha o que Satanás diz para Deus a respeito de Jó. 1:11. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás queria que Jó blasfemasse contra Deus. Aí a gente já sabe aqui que Jó não blasfemou, né? Agora vamos ver aqui. Na segunda vez que Satanás foi falar com Deus lá no céu, Jó capítulo 2, verso 5. Vamos lá. Porém estende a tua mão, o diabo dizendo para Deus, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, irmãos, o propósito de Satanás é fazer com que o crente blasfeme contra Deus. Eu vou mostrar aqui no próprio livro de Jó o que é blasfemar, porque tem muita gente que nem sabe o que é blasfemar, confunde blasfemar com outra coisa, mas eu vou mostrar aqui no próprio livro. Jó 1, 22. Jó capítulo 1, verso 22. Olha o que é blasfemar aí. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Não atribuiu a Deus falta alguma. Blasfemar é atribuir falta a Deus, defeito em Deus, falar mal de Deus, injustiça em Deus. Jó não abriu a sua boca para falar mal de Deus. Ele não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Capítulo 2 de Jó, verso 10, parte B, parte final do versículo, diz assim: em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Então, pecou com seus lábios, ele não blasfemou. E por que depois de tanto tempo Saulo estava obrigando os crentes a blasfemar? Eu vou dizer para os irmãos aqui, um exemplo dos tempos modernos. Eu tenho um livro do pastor Richard Wurmbrand. O pastor Richard Wurmbrand era judeu, viveu no leste europeu durante a Guerra Fria. Era comunista o leste europeu. Ele estava preso, junto com o padre, era pastor e padre que estavam presos lá, no leste europeu. Era na Romênia. Ele disse assim, lá na prisão, os oficiais comunistas diziam assim: nós não vamos matar vocês, porque se nós matarmos vocês, vocês vão para o céu. Mas nós vamos obrigar vocês a blasfemar, para que vocês vão para o inferno. Pastor Richard Wurmbrand dizia isso. Ele já morreu, aquele se morreu recentemente. E aí, ele disse assim: teve um dia que um pastor pentecostal lá na prisão expulsou um demônio de uma pessoa. Aí o demônio saiu dizendo mesmo assim: ainda me vingarei. Ele disse assim: depois de alguns anos, um oficial comunista atirou na cabeça daquele pastor e matou, e disse assim: agora estamos quites. Ele disse:
Era o mesmo demônio que estava lá. Estou mostrando aos irmãos, existe um mundo invisível em nosso redor, um mundo espiritual. Satanás e seus demônios, eles usam pessoas, manipulam pessoas. Por isso que Paulo diz, a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então temos que abrir o olho para isso. A nossa tendência é partir para cima dos seres humanos, né? Na verdade, o ser humano está sendo usado, manipulado por Satanás, que Satanás tem a autoridade legal da parte de Deus neste mundo. Quem não está debaixo da autoridade de Jesus, reino de Deus, está debaixo da autoridade de Satanás. Isso é lei espiritual, foi Deus que fez. Não é a Constituição brasileira, nem a Constituição estadual, é lei de Deus. Aí eu quero mostrar essa mesma palavrinha aqui, irmãos, num texto de Colossenses. Colossenses fala muito sobre essa guerra espiritual, mas eu quero mostrar aqui um texto que no passado eu lembro que eu estudava muito esse texto, o livro que eu lia citava esse texto, e eu quero mostrar aos irmãos, lançar um pouco de luz nesse versículo de Colossenses 1,13. Colossenses 1,13, olha só. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavrinha potestades aqui, na época que eu estudava esse assunto antigamente, era império. Em várias Bíblias provavelmente está império, né? Qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, essas pessoas já estavam no império das trevas e foram transportadas para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus. O Filho de Deus é Jesus, é o reino dele, né? Ela foi transportada do império das trevas para o reino de Deus, que Jesus é o rei. Só que a palavrinha aqui, irmãos, não é nem império, nem potestade, como está na minha aqui, é a autoridade, a palavra é exousia. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: ele nos tirou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, o tradutor traduziu, a autoridade de Satanás é um império, tipo o Império Romano, né? A autoridade real. Por isso, quando o dragão aparece lá em Apocalipse, ele tem 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Diademas é a autoridade real. Só que quando Jesus aparece em Apocalipse 19, ele tem só uma cabeça, mas ele tem muitos diademas. A autoridade real. Naturalmente, Jesus tem mais autoridade do que Satanás, porque quando Jesus disse assim, Mateus 28, depois da ressurreição, Jesus disse para os discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. Satanás está debaixo da autoridade de Jesus, mas nós não podemos ignorar a autoridade que ele tem. E a autoridade real mantém sob o controle dele as nações, as pessoas. Para arrancar alguém das mãos dele é um conflito espiritual, não é só palavra. Voltando para Atos 26. E Jesus está falando para Saulo, ele diz assim, para convertê-los da autoridade de Satanás para Deus. Agora vejam, a fim de que recebam remissão de pecados. Então, para que alguém saia das garras de Satanás, da autoridade dele, ela tem que receber remissão de pecados. O que é remissão de pecados? Muitas vezes é trazido por perdão, né? Embora não seja igual, mas é parecido. Em Atos 2,8, Pedro diz assim, eles falaram: que faremos, irmãos? Que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro diz: arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E aí eu poderia, dentro do livro de Atos, multiplicando, toda vez que a palavra remissão de pecados acontece, é depois do batismo. Arrependei-vos, sede batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados.
E Jesus está dizendo aqui para Saulo: vai converter os gentios das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, para que ele receba remissão de pecados. Então, é a primeira coisa, remissão de pecados. Aí ele fala mais uma coisa, é aqui: e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa é a segunda parte da promessa. Herança entre os que são santificados pela fé em mim. Novamente eu posso usar o livro de Atos, desde o começo, para mostrar o que significa herança entre os que são santificados, porque isso aí hoje está muito claro na minha mente, né? Antigamente não estava, hoje está muito claro. São duas coisas mesmo: a remissão de pecados e agora herança entre os santificados. Toda vez no livro de Atos, se alguém é batizado, ele recebe a remissão de pecados, se o arrependimento dele for real, sincero, verdadeiro. Mas a santificação é o recebimento do Espírito Santo, né? Eu não vou aqui me alongar mais, mas toda vez que alguém recebe o Espírito Santo no livro de Atos, ela é santificada. A santificação tem a ver com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica. O Espírito Santo é o agente santificador. Então Jesus está dizendo: Saulo, para arrancar as pessoas da autoridade de Satanás para Deus, essas pessoas precisam receber duas coisas: remissão de pecados e santificação. Entre os santificados pela fé em mim, é o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo santifica. Aí está aí os dois fatores que percorrem todo o livro de Atos, irmãos. Aí eu digo: é fácil uma pessoa se converter? Não é fácil não. É um conflito espiritual. E a igreja, se não tiver poder nem autoridade, a autoridade a igreja tem, porque Jesus delegou, né? Mas a igreja precisa saber que tem, precisa buscar, precisa se... Eu vou parar por aqui, né? Mas no outro dia eu preciso falar sobre a armadura de Deus mais uma vez, porque a autoridade de Jesus está à disposição da igreja para fazer exatamente isso que ele mandou Saulo fazer, né? Porque quando ele disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ensinando-os a praticar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é a missão da igreja. E nós estamos envolvidos nesse conflito espiritual. E Satanás está lutando de maneira encarniçada para impedir que pessoas sejam salvas, que saiam da autoridade dele, né? E mesmo quando a pessoa sai, ele ainda fica lutando até o fim para puxar de volta. Então cuidado, para você não ceder, né? É muito triste, irmãos, ver pessoas que um dia foram crentes, estavam aqui, mas por mau comportamento, geralmente orgulho, hoje estão na mão de Satanás novamente, viciados em droga, que é uma arma que Satanás hoje usa, poderosa. Então, você que está aqui, valorize, você está aqui, se esforce, você que está aqui, como Paulo diz, né? Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Eu acho que o principal motivo que leva o crente a cair é orgulho. Eu mesmo tenho que lutar, mas há muito tempo que eu luto contra o orgulho, né? Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Hoje eu acho que eu não sou tanto assim não. De vez em quando eu tenho uma recaída, mas... porque eu sei que uma pessoa orgulhosa, Satanás derrota, porque ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Jó 31, quando descreve o Leviatã, ele diz: ele é rei sobre todos os filhos da soberba. Quando alguém é orgulhoso, Satanás reina, tem autoridade, governa ele. Jesus é humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. Essa deve ser a nossa meta, deve ser o nosso alvo. Eu preciso ser manso e humilde, para nós podermos vencer essa batalha, né? Para o bem de todos nós. Amém, irmãos? Agora, eu me empolgo quando eu toco esse assunto. Desde o início que eu estudo esse assunto. Vamos ficar em pé?